Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Lu, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a questão de Fernandinho, que estava no Manchester City, é torcedor santista declarado. Será que vem para o Santos, né? Tá acontecendo uma campanha muito forte nas redes sociais, pedindo para que o Santos pelo menos entre em contato com o jogador. Temos uma fala do executivo de futebol André Mazzucco um pouco sobre esse tema do Fernandinho, o próprio Renato, né, ídolo do Santos, também entrando nessa campanha. E vamos também falar sobre a questão do Santos no mercado da bola, já visando 2022. O Santos já está atento para conseguir reforços para a próxima temporada, né? A gente espera que o Santos, em 2022, esteja mais forte financeiramente e que consiga investir mais, principalmente visando por títulos. Mas antes da gente entrar nesses temas, eu quero dar a dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, totalmente gratuito e muito completo, com informações do Santos e outros times do Brasil e do mundo. Tem tempo real dos jogos, então para você ficar bem informado de tudo que está acontecendo com o Santos Futebol Clube, só baixar aqui o aplicativo, link na descrição. E bom, vamos começar primeiro com essa questão da campanha de Fernandinho no Santos, inclusive vários comentários de vocês aqui nos vídeos que a gente sobe no canal. E eu quero começar falando sobre essa campanha nas redes sociais, né? Que a hashtag Fernandinho no Santos acabou que o ex-volante do Santos, né, Renatinho, também entrou nessa brincadeira nas redes sociais. E vale ressaltar que ele está livre no mercado, né, o Fernandinho. Então, teoricamente, o Santos teria que se entender em relação à comissão com o empresário, luvas, que é uma prática que o Santos ultimamente não está querendo trazer para o clube, né? Quer fechar com o jogador sem essas questões, até mesmo para economizar. Vou ler aqui um trechinho de uma matéria da Gazeta Esportiva e vale lembrar que o Fernandinho tem 36 anos, né, a mesma idade de Carlos Sanches. O ídolo Renato entrou na campanha da torcida e pediu para a diretoria do Santos consultar a situação de Fernandinho, meio-campista ex-Manchester City. A Gazeta Esportiva apurou que Fernandinho pretende jogar mais uma temporada na Europa, antes de voltar ao Brasil. O Santos, time do coração do seu pai, e o Atlético Paranaense, onde se destacou no país, seriam as principais opções. Seria muito interessante, né, ter o Fernandinho aqui no Santos, mas de fato, se ele tem esse desejo de continuar na Europa, e imagino que o salário dele não deve ser muito barato, acho muito difícil que essa questão aconteça, né? Mas o executivo de futebol do Santos, André Mazzucco, participou de uma live do canal Sou Santista e falou um pouco desse tema. Confere aí. Tem mais uma rodada de pergunta. Eu não vou citar os nomes aqui, porque é bastante gente no chat que está perguntando sobre o Fernandinho, que está em fim de contrato na Inglaterra. Obviamente você não pode falar sobre negociações, mas assim, jogador com esse perfil, do estilo do Fernandinho, que se declarou aparentemente santista, pelo que eu ouvi falar, isso é um tipo de perfil que te atrai? O que você acha de uma situação, por exemplo, como a do Fernandinho, como conceitual, não exatamente que o Santos vai negociar com ele? Sim. Fabiano, o que eu até falei da pergunta, uma das perguntas anteriores, assim, eu não sou muito de me prender a padrões, né? Até porque a gente tem características específicas dentro de um grupo. Então, às vezes, você precisa de um treinador, de um jogador como o Fernandinho, por algumas razões. Tem outros que a gente precisa rejuvenescer o grupo, enfim, você tem que lidar com aquilo que você tem. Eu dou o exemplo, por exemplo, do Sobis lá no Cruzeiro, nesse tempo que eu estive lá. O Sobis é um cara que é um fenômeno de liderança, é um cara que ajuda demais, dentro de campo tem uma entrega importante, então é um cara que, independente da idade, tem uma ascensão ao grupo muito importante. Eu vou dar o exemplo do Sanches aqui, né, que é um atleta já de uma idade avançada, mas que com certeza vai ter um impacto positivo, né, no desenvolvimento do trabalho. Então, como eu te falei, Fabiano, eu não me prendo aos padrões, eu acho que tudo, você tem espaço para tudo desde que você saiba o que você quer, que esse é o grande problema dos clubes às vezes. Os clubes não têm uma ideia da onde que eles querem chegar e como que eles querem chegar. Se a gente tem isso bem claro, e é um exercício diário que nós fazemos, o Diniz é um cara extremamente esclarecido nesse ponto, de entender e ter as nossas convicções. Tendo a convicção, a gente vai atacar aquilo que a gente tem de ser o ideal. E aí que eu falo, talvez é o grande processo para ser assertivo dessa forma, né? Se a gente conseguir realmente mapear aquilo que a gente necessita dentro do grupo e isso ter a harmonia necessária aí para o nosso trabalho.
E falando em reforços, o André Mazzucco também comentou um pouco sobre esse tema nessa mesma live e falando também principalmente de como o Santos está mapeando alguns jogadores. Vale ressaltar que quando ele estava no Vasco, quando ele era executivo de futebol do Vasco, ele que trouxe o Cano, ele que trouxe o Benítez, né, jogadores que deram certo nessas equipes, o Cano, que ainda continua no Vasco, o Benítez, que está indo bem no São Paulo. Então ele faz esse mapeamento, principalmente de jogadores que, digamos assim, né, não estão em tanto destaque, não estão tão visados por clubes brasileiros e, teoricamente, você consegue realizar, né, uma negociação um pouco mais simples, digamos assim, né? Quando você tem um jogador muito visado, né, pelos clubes brasileiros e até mesmo outros clubes sul-americanos, a negociação é mais complicada. E só para a gente, antes da gente ver esse trechinho do André Mazzucco falando sobre essa questão, né, de se reforçar, principalmente para a próxima temporada, tem uma matéria também da Gazeta Esportiva que diz o seguinte: o Santos mapeia o mercado e busca se antecipar para reforços mais importantes a partir de 2022. A ideia para a próxima temporada é viabilizar jogadores em fim de contrato, em dezembro deste ano. Um exemplo é Germán Cano, do Vasco. O executivo de futebol do Cruz Maltino era André Mazzucco, hoje o chefe do departamento no Santos. E a conversa do dirigente com o centroavante começou em junho de 2016, 6 meses antes do fim do vínculo do Independiente de Medellín, da Colômbia. Mazzucco convenceu Cano a jogar pelo Vasco em 2020 e ele chegou livre, apenas sob o pagamento dos salários. E essa é uma alternativa do Peixe para anunciar atletas de hierarquia sem alto valor envolvido. A equipe de inteligência do Santos está de olho no mercado sul-americano e deve iniciar contatos com jogadores em fim de contrato nas próximas semanas. Só para a gente trazer um pouco para a nossa realidade, é basicamente o que os clubes europeus podem estar fazendo com o Caio Jorge, né? É um jogador que está chamando atenção, está numa boa fase e pode assinar um pré-contrato a partir do meio deste ano. O Santos vai mapear jogadores que possam reforçar o Santos a partir da próxima temporada e principalmente sem custos. Como eu falei, esse mapeamento geralmente é com jogadores que não estão tão visados assim. Quando você tem um jogador muito visado, a concorrência é muito grande, né? Mas o Santos busca essa inteligência. Eu vou dar um exemplo até mesmo no Santos, né? O próprio Soteldo era um jogador que aqui no Brasil não se falava tanto da qualidade do jogador, enfim. O Santos, até mesmo por indicação, né, do próprio Sampaoli, conseguiu trazer o Soteldo para cá. Mas o Santos teve que pagar ao Huachipato. Aliás, né, não pagou, né? Teve toda aquela confusão que você sabe, mas agora está resolvido com o pagamento ao clube chileno. Mas, enfim, voltando ao assunto, a grande meta do Santos é essa: se reforçar e trazer jogadores de qualidade a custo baixo ou a custo zero, né? Então, essa é a visão do Santos no momento e vale ressaltar que o próximo ano, a meta do Santos é estar mais estável financeiramente, para você conseguir reforçar o seu elenco e, como eu falei, até sonhar com a conquista de algum campeonato. Mas agora, confere aí o que o Mazzucco disse, né, nessa live também, sobre essa questão de jogadores sul-americanos. Vamos lá. Ô, Fabiano, eu gosto muito do Guzmán, né, atleta de muita qualidade, que se destacou no futebol colombiano, numa equipe que tem característica de ser uma equipe formadora, que é o Envigado, né? A gente viu uma situação realmente inusitada, que eu não tinha passado ainda no futebol, confesso para você, que nós fechamos a contratação, o Guzmán foi anunciado por ambos os clubes, né? E aí por uma ação de terceiros, aí a coisa tomou um outro rumo. Há um processo acontecendo, então não é uma situação simples, mesmo que ele venha para qualquer clube, é uma situação até certo ponto delicada, porque ele havia já se comprometido, havia uma proposta assinada, então, enfim, como eu falo, foi uma situação inusitada que ocorreu, que eu não tinha visto, né? É menino ainda, acabou sendo influenciado por outras pessoas a tomar uma decisão muito ruim para ele e para a carreira dele. Mas a gente entende também, não é fácil essa prática ali, até no futebol colombiano, mas assim como o Guzmán, eu acho que a gente tem que estar de olho para o mercado sul-americano, apesar que não é um mercado hoje tão barato como a gente fala, né, pelo câmbio. Então hoje você tem que ter um certo cuidado, porque às vezes você tem jogadores em potencial, mas com salários de jogadores indiscutíveis, né? Então a gente tem que ter um cuidado nesse tipo de movimento. Mas eu acho assim que a gente tem que estar atento ao futebol, como tem o Guzmán. Eu acho que tem outros atletas em potencial que, ao longo do tempo, se Deus quiser, num médio prazo, a gente consiga estar realmente fazendo isso característico no Santos.
Bom, essas são as informações, né, do momento, a torcida pedindo bastante Fernandinho, mas é bem complicado, né, uma vinda do Fernandinho, não só no Santos, mas também no Brasil. Acredito que ele ainda tem muito mercado na Europa, é um jogador também caro, a gente tem que pontuar isso, e essa questão de jogadores sul-americanos eu acho que é importante. É um mercado que dá muito para que o Santos consiga mapear e se reforçar. Então espero que o André Mazzucchi e também toda a equipe de scout do Santos consiga mapear bons valores para a gente a partir da próxima temporada. Quero também saber se você tem alguma indicação, né? Vai que o André Mazzucchi assiste esse vídeo aqui, então deixa aí nos comentários alguma indicação de jogador que seria interessante o Santos ir atrás, conversar para quem sabe se reforçar. Deixa aquele like no vídeo que ajuda demais a fortalecer o canal. Estamos com uma liga no Cartola, valendo uma camisa oficial e uma camisa retrô. Vou deixar na descrição como faz para você participar. E é importante que você me mande o nome do seu time, tá? Para eu conseguir te adicionar lá na liga. Então, espero você lá na liga e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês e vai para cima deles.